Olá, tudo bem? Meu nome é Welton Soares Mendes, sou matemática e física, especialista em matemática e física, docência superior e educação à distância. E trabalhei com vocês nessa disciplina, matemática básica, no curso do bacharelado em administração pública. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem. E depois apostaremos no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tirar Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então poste as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que você leia todo o caderno didático. Vamos começar nesta videoaula 3, vamos ver funções. Está no segundo caderno didático. Vou dar uma grande dica, dizer que a matemática é complicada, mas vou demonstrar para vocês que não só aprenderemos a matemática com bastante exercício e aprendendo a matemática inicializará e desenvolverá seus conhecimentos matemáticos, até que não souber mais dúvidas e que deixe de pensar que a matemática é difícil. Ela está longe de apresentar problemas impossíveis e necessários, somente o conhecimento das suas bases. E por isso eu vou começar com função. O conceito de função é uma das mais importantes em toda a matemática. Um conceito básico é o seguinte: toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto, um único elemento do segundo ocorre uma função. O uso de funções pode ser encontrado em diversos assuntos. Por exemplo, na tabela de um preço de uma loja, a cada produto corresponde um determinado preço. Outro exemplo, seria o preço a ser pago numa conta de luz que depende da quantidade de energia consumida. Observe o exemplo, o diagrama das relações abaixo. A relação acima não é uma função, pois existe um elemento no conjunto A que não está associado ao elemento do conjunto B. Agora preste atenção nos próximos slides, que continuaremos com a teoria de função. A relação acima também não é uma função, pois existe o elemento 4 no conjunto A, que está associado a mais de um elemento do conjunto B. A relação acima é uma função, pois todos os elementos do conjunto A está associado somente a um elemento do conjunto B. De um modo geral, dado dois conjuntos A e B, em uma relação entre eles, dizemos que essa relação é uma função de A em B se somente se, para todo x, A existe um único y em B, de modo que x se relaciona com y. Com isso aprendemos a integração das suas funções, partiremos para domínio e imagem de uma função. O domínio de uma função de A e B é sempre o próprio conjunto de uma partida, ou seja, D é igual a A. Se um elemento x, A, estiver associado ao elemento yb, dizemos que y é a imagem de x. Indica-se um x que é igual a f de x e lê-se x é igual à função de x. Observe o domínio e imagem na função a seguir. Este é um exemplo simples. Se f é uma função de i em in, isso significa que o domínio e o contradomínio são números naturais. Posso definir por seguinte função: y é igual a x mais 4. Então temos que a imagem de 1 através de f é 5. Ou seja, f1 é igual a 1 mais 4, 5. A imagem de 2 através de f é 6. Ou seja, f de 2 é igual a 2 mais 4 é igual a 6. A imagem de 3 através de f é 7. Ou seja, f de 2
é igual a 3 mais 4, que é igual a 7. A imagem de 4 através de f é 8, ou seja, f de 2 é igual a 4 mais 4 é igual a 8. De modo geral, a imagem de x através de f é x mais 4, ou seja, f de x comprovado que é igual a x mais 4. Em uma função de f de a em b, os elementos de b, que são imagens dos elementos de a, através da aplicação de f, formam o conjunto imagem de f. Segundo o conceito de função, existem duas condições para que uma relação f seja função. Primeiro conceito, o domínio deve sempre coincidir com o conjunto de partida, ou seja, todo elemento de A é um ponto de partida de flecha. Se tivermos um elemento de A, do qual não parte a flecha, a relação não é uma função. Num segundo momento, que nós vamos aprender, de cada elemento de A deve partir uma única flecha. Se de um elemento de A partir mais de uma flecha, a relação não é uma função. Vamos observar a seguir. Observe a situação. Como x e y têm seus valores variando no conjunto A e B, recebe o nome de variáveis. As variáveis x é chamada variável independente e a variável y é uma variável dependente de x, pois para obter o valor de y, dependemos de um valor de x. Uma função f fica definida quando são dados seu domínio, conjunto A. Seu contradomínio será o conjunto B. É a lei de associação. Y é igual a f de x. No próximo slide, vou dar um exemplo simples. Considere que a função f, A e B representada pelo diagrama a seguir. O domínio de D, de f, então essa resposta do domínio de E é igual ao conjunto da partida, ou seja, D é igual a A. Então f é igual a 1, f menos 3, f3, f2. Ok? Então essa seguinte resposta é f de igual a 1 é 1, f menos 3 é igual a 9, f de 3 é igual a 9 e f de 2 é igual a 4. O conjunto imagem de f, a resposta certa é conjunto de imagens formado por todas as imagens do elemento do domínio. Portanto, conjunto imagem é 1, 4 e 9. A lei de associação, nessa resposta, como 1 elevado ao quadrado é 1, menos 3 elevado ao quadrado é 9, 3 elevado ao quadrado é 9 e 2 elevado ao quadrado é 4. Temos que, então, essa função é um y, que é igual a x elevado ao quadrado. Depois dessa observação, obtemos o domínio de uma função. O domínio é um subconjunto de R, no qual todas as operações indicadas em y é igual a f de x. São possíveis. Vamos no próximo exemplo. Iremos ver esse exemplo com cálculos, para ter uma melhor explicação. A obtenção do domínio de uma função é f de x, que é igual a raiz quadrada de 2x menos 4, como raiz 2x menos 4 só é possível se 2x menos 4, ou seja, x tem que ser maior que 2. Então, o conjunto D é x, que pertence a todos os números irracionais, x maior ou igual a 2. No exemplo 2, f de x, onde o denominador é x mais 1 embaixo, então 5 sobre x mais 1, ele não poderia ser nulo, pois não existe divisão por zero. Portanto, x mais 1 é diferente de zero. Então, ou seja, x é diferente de menos 1. Então, esse conjunto aí de imagem é x, que pertence a todos os números reais, onde x é diferente de menos 1. Quando for raiz sobre, no exemplo 3, que é raiz sobre raiz, analise primeiro o numerador como x menos 2 está dentro da raiz. Então, devemos ter x maior ou igual a 2, condição 1. Agora, esse denominador como 3 menos x está dentro da raiz. Devemos ter, então,
3 menos x, mas além disso, ele também está no denominador, portanto, devemos ter 3 menos x, que é igual a 0, juntando as duas condições, devemos ter 3 menos x, passando o x, fica maior que 0. E invertendo o sinal de maior para menor. Então, x é menor que 3, na condição 2 aí. Nesse próximo slide, nós resolvemos um sistema formado pelas condições 1 e 2. Observe que temos aí que considerar o intervalo que satisfaz duas condições. Ao mesmo tempo, portanto, onde o conjunto x pertence a números reais, é 2 menor que 3. Com tudo o que foi mostrado, até agora iremos ensinar a álgebra com vocês. Para isso, temos uma grande importância, que é como construir o gráfico cartesiano de uma função, junto com a álgebra. Então, para construir o gráfico de uma função f, basta atribuir valores do domínio à variável x. E usando a sentença matemática, define a função. Calculo os correspondentes valores da variável y. Um exemplo a seguir que eu vou demonstrar como que seria esse gráfico. Iremos construir o gráfico de uma função definida por y, que é igual a x sobre 2. Escolhemos alguns valores para o domínio, como, por exemplo, domínio 2, 4, 6 e 8. Agora calculamos os respectivos valores de y. Assim temos x é igual a 2, então é 2 dividido por 2. X é igual a 4, é 4 dividido por 2. X é igual a 6, 6 dividido por 2. E x é igual a 8, é 8 dividido por 2. Teremos os resultados. Então, montamos uma tabela. Com esses cálculos, identificamos os pontos encontrados no plano cartesiano, onde o gráfico da função será uma reta, que passará pelos 4 pontos encontrados. Basta traçar a reta e o gráfico será construído. Podemos desenhar esse gráfico de uma reta necessariamente apenas 2 pontos. Neste exemplo que demos acima, escolhemos aí 4 pontos. Bastaria escolher 2 elementos do domínio. Encontrando as suas imagens, logo após traçar a reta, que passa por esses 2 pontos. Vou mostrar isso num exemplo melhor. A raiz de uma função dada, uma função f de x, os valores de x para quais f de x é igual a 0, são chamados raízes das funções. No gráfico cartesiano, as raízes são abscissas dos pontos, onde os gráficos cortam o eixo horizontal. Observe o gráfico abaixo. Nesse gráfico temos f de x1 que é igual a 0, f de x2 que é igual a 0 e f de x3 que é igual a 0. Portanto, o f de x2 e f de x3 são raízes da função. Propriedades de uma função está algumas propriedades que caracterizam uma função. F de A e B, função sobrejetora. Dizemos que uma função é sobrejetora se, somente se, seu conjunto é igual ao contradomínio. Isso se imagem é igual ao contradomínio. Em outras palavras, não pode sobrar elementos no conjunto B. Se receber frechas função, nessa função ela é sobrejetora. A função injetora é outra função que são elementos distintos. Do domínio, onde tiver essas imagens distintas, 2 elementos não podem ter a mesma imagem. Portanto, não pode haver nenhum elemento no conjunto B que recebe 2 flechas. Com isso, podemos chegar a uma função bijetora, onde quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Quando uma recebe da outra. Vou resumir para você, mostrando os diagramas a seguir. Essa é uma função sobrejetora, pois não sobra nenhum elemento em B. Essa função não é injetora, pois existem 2 elementos com a mesma imagem. Essa função não é bijetora, pois não é injetora.
No próximo slide, eu vou mostrar para vocês uma função injetora. O que vai ocasionar essa função? Essa função é injetora, pois os elementos de B são fechados. Só uma vez, essa função não é sobrejetora, pois existem elementos sobrando em B. Então, essa função não é bijetora, pois é uma sobrejetora. Então, nesse slide, a função injetora, sobramos elementos. Então, na função bijetora, que eu vou mostrar a seguir, ela é uma função fechada. Observamos essa função injetora, pois os elementos de B são fechados, só uma vez. Então, quando a função é sobrejetora, pois não existe elemento sobrando em B e em A. Então, a função é bijetora porque, com isso, tem elementos de A em B se cruzando. Um elemento dentro do outro. Com isso, podemos definir uma função. Além de ser bijetora, sobrejetora e injetora, dividir essa função em par, função ímpar. Dada uma função f, a e b, dizemos que f é para si somente si, um f de x igual a f menos x, para todo x pertencente a A. Ou seja, os valores simétricos devem possuir a mesma imagem. Iremos ver separado aí para um melhor entendimento. O diagrama a seguir mostra um exemplo de função par. Por exemplo, a função f de irracional definida por f de x, x ao quadrado, é uma função par, pois f de x é igual a f de x2, que é igual a menos x, que é elevado a 2, igual a f de menos x1. Podemos notar a paridade dessa função, observando o seu gráfico. Notamos no gráfico que existe uma simetria em relação ao eixo vertical. Elementos simétricos têm a mesma imagem. O elemento 2 é igual a I menos 2. Por exemplo, são simétricos e possuem uma imagem 4. Por outro lado, dada a função f, a e b, dizemos que f é ímpar. Se somente se f menos x é igual a menos f, que é igual a vezes x. Para todo x pertence a A. Ou seja, valores simétricos possuem mais simétricas. O diagrama a seguir mostra um exemplo da função ímpar. Vamos ver as diferenças de par. Por exemplo, a função f de irreal, definida por f de x, que é igual a x ao cubo, é uma função ímpar, pois f menos x é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos x elevado ao cubo, que é igual a menos f vezes x. Podemos notar que é uma função ímpar, observando o seu gráfico. Notamos no gráfico que existe uma simetria em relação à origem de zero. Elementos simétricos têm mais simétricas. Os elementos 1 é menos 1. Por exemplo, são simétricos e possuem imagens 1 e menos 1, que também são simétricas. Neste exemplo, se torna todos números interligados ou outros com um gráfico aí puxando para a reta. Neste exemplo, são simétricos e possuem imagens 1 e menos 1, que também são simétricas. Nessa observação, a função que não é par nem ímpar é chamada uma função de paridade. Agora sim, vemos quando a função é crescente e uma função é decrescente. Dada uma função f que é A vezes B, dizemos que f é crescente a algum conjunto AA. Se somente se para qualquer x1, a x elevado a 2, com x1 menos x elevado a 2. Tivemos f de x elevado a 1 menor que f de x elevado a 2. Por exemplo, a função f é definida por f de x, que é igual a x mais 1. É crescente, pois 1 é menor que 2. Se x1 é menor que x2, mais 1
será x menos 2. Ou seja, quando os valores do domínio crescem, sua imagem também cresce. Por outro lado, dado uma função f, AB, dizemos que f é decrescente em algum conjunto A. Se somente se para qualquer x, 1A é x2. Como x1 é menor que x2, tivemos, invertendo o sinal de menor para maior, tivemos x1 é maior que x2. Por exemplo, a função definida por f de x é menos x mais 1, é decrescente. Enquanto x mais 1 é crescente, pois x é menor que x2. Menos x1 é menor que menos x2. Menos x1 mais 1 tem que ser maior que x2 mais 2. f de x1 é maior do que f de x2. Ou seja, quando os valores do domínio crescem, sua correspondente imagem descresce. Vou mostrar para você um exemplo legal disso aí. Este é um exemplo de funções, onde a função é crescente. Podemos notar no gráfico que à medida que os valores de x vão aumentando, sua imagem também vai aumentando. Já no gráfico do lado direito, é um exemplo de função decrescente. Podemos notar que no gráfico, que à medida que os valores de x vão aumentando, sua imagem vão diminuindo. Legal. Para encerrar essa parte de função, temos uma função composta. É a função de h de x, é chamada função composta de g com f. Podemos indicar por g ou f. Lemos g composta com f. Ou g abrindo colchetes com f de x, não vai muito fechando. Lê g de f de x, um exemplo. Vou mostrar para vocês. Função composta. Vamos analisar um exemplo para entender o que é uma função composta, considerando os conjuntos. A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. B, menos 2, 1, 4, 7, 10. C, 3, 0, 15, 48, 99. E essas funções de f, a e b, definidas por f de x, é 3 vezes x mais 4. G é b e c, definidas por g e y, que é igual y elevado ao quadrado menos 1. Com isso, com essa demonstração, esses assuntos da nossa terceira videoaula sobre a função da matemática básica, no nosso curso bacharelado de administração pública, através das funções que nós aprendemos hoje, onde tem no caderno didático, nós vamos debater fazendo chat e fórum tirar dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Volto a repetir, vou deixar para vocês o fórum e algumas atividades. Lembre de acessar a sala virtual. Participa dos fóruns, posta suas dúvidas, faremos aí um seminário com essas aplicações nas práticas no seu polo, para melhor enriquecimento da aprendizagem da teoria. E não se esqueça, os estudos no caderno didático, por enquanto, é só e bons estudos. Até o próximo vídeo.